Meus amigos, mais um informativo aí semanal. Hoje os julgados do dia 28 de agosto até o dia 1º de setembro de 2023, tá bom? Vamos conferir aí. Bem, para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e analista judiciário da Justiça Eleitoral. Conforme a gente já havia destacado, a gente vai falar hoje aí dos julgados, né? Vocês sabem que toda semana a gente publica aqui, faz um resumo dos principais julgados que foram julgados, que foram publicados na semana anterior ao informativo, tá? Então a gente faz o destaque, né? Vê quais foram os principais destaques e faz um resumo aqui para ti semanalmente. Então, já se inscreve aí no canal, já dá o like, já comenta. Toda semana a gente publica 2 vídeos, então se você curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entender que você tem interesse aqui no canal e vai te entregar toda semana, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro entendimento aqui do TSE. Então primeiro a gente faz a leitura e depois sintetiza. Então o que diz aqui o primeiro entendimento? Então olha só, prestação de contas e princípio da proporcionalidade. A gente já destacou outra vez, né? É um princípio que já apareceu aqui no nossos informativo comentado, que diz o seguinte: a aplicação do princípio da proporcionalidade, isso, claro, em sede de prestação de contas, ela obedece a 3 requisitos. Que a folha não deve comprometer a rigidez do balanço. E que o percentual, esse inclusive é o ponto mais destacado pelo TSE, que o percentual ele não pode ser inexpressivo. Qual seria esse percentual? O percentual de 10%. Então, teve as contas julgadas lá por alguma irregularidade, então eu vejo se esse percentual ele ultrapassou os 10%. Se não ultrapassou, ok, eu posso aplicar o princípio da proporcionalidade, né? Desde que ele também cumule esses outros requisitos aqui. Né? Não tenha má fé do prestador, então sim, é possível a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade em prestação de contas, tá bom? Nosso outro entendimento aqui é PJE, prazo recursal movimento eletrônico. A gente também já destacou um julgado desse. Eu até acho, inclusive, esse entendimento aqui bem polêmico, tá? Diz o seguinte, ó, que houve equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico. Qual é o sistema eletrônico que a Justiça Eleitoral utiliza? O PJE. E por conta disso, não se pode apenar a parte em respeito ao princípio da boa-fé da cooperação judicial, em que todos os que participam do processo judicial. O que aconteceu aqui nesse caso? O prazo para recurso era de apenas um dia, que é a representação lá do artigo 96. Isso é muito comum, inclusive, advogado perder prazo, tá? As representações do artigo 96, que geralmente é de propaganda ou de direito de resposta, regra geral, o recurso é de apenas 24 horas e isso é convertido em dias, tá? Só que o que acontece? Como o prazo geral de recurso são 3 dias, então geralmente a parte se confunde. Inclusive o servidor do Justiça Eleitoral ele precisa colocar lá um movimento. Qual é o prazo desse recurso? Ele precisa colocar para caso a parte não proponha recurso, automaticamente o sistema lance uma certidão de transcurso de prazo. Então, o servidor colocou lá 3 dias, que é o prazo geral, a parte foi, né, embarcou nesses 3 dias, aí o tribunal disse, bem, como o servidor eleitoral colocou 3 dias, então eu vou acolher 3 dias em razão aí da princípio da cooperação, do princípio da boa-fé. Eu acho que isso é polêmico, porque sempre o servidor da Justiça Eleitoral ele vai ter que colocar esse prazo, e aí, na prática, o que a gente vai ter é que o servidor da Justiça Eleitoral vai ser o responsável por dizer para a parte qual prazo ele precisa recorrer. Então, eu acho que isso é um entendimento bem perigoso e bastante polêmico, porque na prática acaba sendo o servidor da Justiça Eleitoral que vai fazer a admissibilidade do prazo recursal e não a parte propriamente. Tá? Eu acho que isso é uma questão aí perigosa, de qualquer forma, né? É um entendimento que já vem se consolidando, porque a gente já viu aí pelo menos uns 3 ou 4 julgados nesse sentido do TSE, tá bom? Próximo entendimento, propaganda negativa antecipada. Também não é novidade, tá? O que acontece? Lembrem lá que regra geral, né, querem até mudar agora o calendário eleitoral, mas como regra geral a propaganda eleitoral ela só pode ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Antes do dia 16 de agosto, alguns atos são permitidos lá pelo 36A da Lei 9504, que é participar de entrevistas, né? Se manifestar sobre determinados temas, desde que não tenha pedido explícito de voto ou tal lá das palavras mágicas, né?
pensa em mim no primeiro domingo de outubro, que o TSE chama aí uma construção jurisprudencial de palavras mágicas, né? Então não pode ter pedido expresso de voto. Bem, isso é a propaganda antecipada positiva. Aí o TSE progrediu, né? Construiu um entendimento jurisprudencial no sentido de que existe também a propaganda antecipada negativa, que é quando o candidato faz uma propaganda negativa em desfavor do seu adverso, né? Enfim, do seu oponente. Então eu digo lá, eu sou o João, digo não vote no José, porque o José, inclusive, fez isso, aquilo. E aí, essa propaganda negativa, ela obedece a 3 requisitos. O pedido de não voto, né, que é o pedido de voto explícito no sentido contrário, né, não vote no fulano. Ou o segundo requisito, ou não, né, cumulativo. O segundo requisito, o ato abusivo desqualifica o candidato, maculando a honra. Então, eu proponho ali ofensas, né, ao candidato. E C, que o fato seja sabidamente inverídico. Então, eu faço o pedido de não voto, mexo com a honra do candidato e esse fato que eu veiculo ele tem que ser sabidamente inverídico. Então aí é uma construção jurisprudencial de uma propaganda antecipada negativa, né? Então é uma construção aí, inclusive, bem complexa pelo TSE. Outro entendimento, quarto entendimento, fato sabidamente inverídico, né? A gente sabe lá que as causas de pedir, sobretudo do direito de resposta, são basicamente 4. Calúnia, aquela que a gente já sabe, né? Difamação e injúria. Esses 3 elementos aqui, né, são elementos já bem conhecidos. Calúnia, né, propor falsamente crime a uma pessoa. Difamação, a difamação, injúria, honra objetiva e subjetiva. Mas além dessas 4 causas de pedir, a gente tem o fato sabidamente inverídico. Né, o fato sabidamente. E aí que é a grande questão. O que é o fato sabidamente verídico? Né? Artigo 58 lá da Lei 9504. Para a justiça eleitoral, né, para a jurisprudência do TSE, o fato sabidamente inverídico é aquele que a gente já percebe de plano. Não basta eu dizer, olha, fulano, quando foi prefeito do município X, não investiu pouco em educação. Para eu saber isso, eu tenho que ir lá, vasculhar os dados. Isso não é um fato sabidamente inverídico, porque ele depende de investigação. Agora, se o fato é muito absurdo, né, olha, fulano, quando foi prefeito da cidade X, ele fez a transposição do Rio São Francisco. Bem, a gente sabe que um prefeito de uma cidade que não é do Nordeste não tem como fazer a transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Né? Então, o fato sabidamente inverídico é uma mentira muito descabida, né? Que independe de investigação aí por parte do eleitor. Tá bom? Seguindo adiante aqui, abuso de poder e período eleitoral. Bem, a gente sabe que o período eleitoral, lembra que a gente já falou que as fases do processo eleitoral, então a gente tem as convenções, que é lá em julho, a gente tem o registro, que é em agosto, a gente tem a propaganda, que começa a 16 de agosto, e aí a gente tem o primeiro domingo de outubro, por exemplo, que é o dia das eleições. Bem, então o processo eleitoral é composto de várias datas. Alguns ilícitos eleitorais eles só podem ser cometidos a partir do registro ou das convenções. Por exemplo, direito de resposta só a partir das convenções, compra de votos só a partir do registro. No entanto, o abuso de poder, que é investigado sobretudo lá por meio da AIS, do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, ele independe do processo eleitoral. Pode ser, inclusive, em ano anterior às eleições, desde que esse abuso de poder ele tenha reflexo no processo eleitoral. Tá bom? Então, o abuso de poder independe do momento em que foi praticado. Por exemplo, caso muito comum, o prefeito já visando aí o processo eleitoral, no final do ano distribui várias cestas básicas, enfim, aquele momento ali de Natal, já visando as eleições com reflexo nas eleições do ano subsequente, tá bom? Outro entendimento, imunidade parlamentar e propaganda eleitoral. Bem, o TSE entendeu o seguinte, ó, que se o parlamentar subir ali à tribuna e a veiculação e as palavras dele tiver vinculação com o contexto de campanha, não se encontra, portanto, não pode ser escudado, né? Não pode se transformar isso num escudo da imunidade parlamentar. A gente sabe que os parlamentares eles têm imunidade para falar o que pensam, sobretudo quando estão na tribuna, mas não se limita ali à tribuna. No entanto, se essas palavras tiver um contexto de propaganda eleitoral, isso não pode ser, essa inviolabilidade do parlamentar não pode ser invocada
para se escudar ali de uma propaganda eleitoral ilícita, tá bom? Então, como tudo na vida, né, como todo direito, tem uma limitação aí, né? Essa limitação não esse direito não é absoluto, muito embora tenha um destaque um pouco maior, tá? E por fim, prazo recursal de propaganda, né? Lembra que a gente falou lá que as representações fundadas no artigo 96 e no 58, que é o direito de resposta, o prazo, como regra geral para recurso, é de 1 dia, né? Então o prazo é de 1 dia, não confundir com o prazo geral de 3 dias, que é a regra geral dos recursos na Justiça Eleitoral. Tá bom, meus amigos? Então, esses aí, né, foram os destaques dos principais julgados da semana. Foi a semana do dia 28 de agosto até o dia 1º de setembro de 2023, tá bom? Quer se aprofundar em direito eleitoral? Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, né, um curso de direito eleitoral para concurso ou direito eleitoral para quem quer se aprofundar na prática, tá bom? Então não se esquece de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Então até semana que vem, um forte abraço e até a próxima.